Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aqui para a última parte de história. Então vocês abram a apostila aí na página 118. Eu vou lendo e vou grifando, vocês grifam também as partes principais. A maioria dos proprietários de escravizados, principalmente os ligados às atividades do campo, não oferecia aos trabalhadores nenhuma oportunidade para ganhar algum dinheiro. Contudo, no século XIX, alguns desses escravizados conseguiram juntar rendimentos suficientes para comprar sua alforria, tornando-os libertos. Então, a alforria era uma carta que eles compravam que eles ficavam livres. As contradições da primeira Constituição do Brasil em relação aos negros escravizados e libertos. Na Constituição de 1824, que você estudou, o artigo 179 trata dos negros escravizados. Nele podemos ler: desde já ficam abolidos os açoites, a tortura e a marca de ferro quente, e todas as demais penas cruéis. Então, olha só o que eles faziam com os negros escravizados. Então, esse artigo, ele tratava desse assunto, né? Que estava abolido, não era mais para fazer essas torturas todas. Contudo, a mesma Constituição concedia aos cidadãos o direito de lidar com suas propriedades da forma como quisesse. Então, olha a contradição. Aqui não podia. Aqui a Constituição já dá o direito de lidar com suas propriedades. Dessa maneira, os donos de escravizados desconsideravam o artigo. Então, olha aqui, ó. Eles, ao mesmo tempo, eles davam a liberdade aos donos, né, das fazendas, aos seus donos, e eles tratavam como propriedade. Quanto aos libertos, eram reconhecidos como cidadãos brasileiros, como se pode ler no artigo 6, que trata da cidadania. São cidadãos brasileiros. Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, quer dizer, nesse caso, negros, filhos de pais livres ou libertos, ainda que seu pai estrangeiro. Contudo, havia limites. Segundo o que diz o artigo 92, que trata do voto nas paróquias, o liberto, mesmo que tivesse renda suficiente para exercer o cargo político, isso não era liberto. Então, olha aqui, ó. Então, o liberto, a contradição aqui também, né? Então, quando se tratava dos votos nas paróquias. Então, aqui eles eram considerados como cidadãos, e aqui eles não poderiam, mesmo que eles tivessem renda, eles não poderiam exercer cargo político. A sua participação nas decisões do país ficava limitada ao voto na paróquia. Então, a única participação dos negros, então, era o voto. E mesmo assim, ele só votaria caso atendesse aos requisitos exigidos: idade e renda, ou seja, posição econômica. Então, olha aqui, sua participação, então, ficava limitada ao voto. Mesmo assim, ó, ele só votaria dependendo da idade e da renda que ele tinha. Além disso, a Constituição também garantia que as alforrias, aqui ó, liberdade que se concede a um escravo, poderiam ser revogadas, quer dizer, anuladas,
caso o ex-senhor se sentisse de alguma forma prejudicado. Assim, o liberto, ainda que fosse considerado um cidadão, poderia perder sua condição a qualquer momento. Então, olha aqui outra coisa, né? Então, o liberto, ele poderia perder sua liberdade se o seu patrão se sentisse de alguma forma prejudicado. As discussões a respeito dos direitos dos negros ocorriam entre os grupos formados por políticos, grandes proprietários de terra, jornalistas e outros intelectuais. As opiniões eram as mais diversas, mas a que predominava até meados do século XIX era aquela que defendia a escravidão e as formas violentas de castigo aos escravizados que não obedecessem. Então, na verdade, a lei existia e tinha as contradições que, no fim, eles acabavam sendo castigados. Essa atividade 2 nós já fizemos na aula anterior. Agora a gente vai fazer o em casa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, assinale as afirmativas abaixo, analise as afirmativas abaixo e verifique a relação entre elas com as ideias sobre a população indígena defendida por brasileiros que estavam envolvidos na elaboração da primeira Constituição do Brasil. Em seguida, faça o que se pede. Coloque A para as afirmativas que melhor se relacionam com as ideias dos que defendiam a submissão dos índios bravos. Então, o processo de aculturação. Coloque E para as que melhor se relacionam com os que defendiam o extermínio dos índios chamados bravos. Então, os índios a que aderem aos costumes do homem branco devem ser recompensados. Então, é E. Então, isso era do extermínio. Para que o trabalho com os indígenas dê certo, é necessário instalar militares nas praças fortes e em muitas regiões do Brasil. Também era dos exterminadores dos índios, é o que defendiam o extermínio. A justiça será restabelecida somente quando reconhecermos as violências cometidas contra os indígenas. Temos que ter consciência de que educá-los é a única forma de transformá-los em cidadãos brasileiros. Então, A. O objetivo em relação aos indígenas é o de transformá-los em trabalhadores para atender às necessidades da população branca. Então, é E. A justiça será restabelecida somente quando conseguirmos lutar contra os índios resistentes. E. A solução para acalmar os índios bravos é transformá-lo em pessoas civilizadas por meio de práticas pacíficas. A. Então, essa atividade aqui, se vocês voltarem, ó, lá na página aqui, ó, defensores da aculturação dos índios, está aqui as propostas. E aqui os exterminadores, tá bom? Então, essa atividade é baseada, é para ser respondida fazendo aquela leitura. Depois de estudar a situação das populações indígenas brasileiras no período monárquico, você diria que as leis criadas na época atenderam a essa população, garantindo-lhe melhores condições de vida? Justifique. Então, vamos aqui, ó. Não.
pois os indígenas do Brasil ainda enfrentavam muitas dificuldades. Eram submetidos aos trabalhos forçados, muitos grupos estavam organizados em aldeamentos, sofriam violência e aculturação, tinham suas terras invadidas, eram vítimas de doenças. Alguns dos povos entraram em processo de extinção. Não tiveram direitos legais reconhecidos pela Constituição e muitos ainda lutavam contra as invasões do homem branco. Então, eles não foram respeitados, né? Então, essas leis criadas não garantiam melhores condições para eles. Segundo o que você observou neste módulo, que opinião prevaleceria entre os brasileiros do século XIX sobre a escravidão e os castigos impostos aos escravizados? Então, as opiniões eram diversificadas. Contudo, ainda predominava a opinião de que a escravidão deveria ser mantida, assim como os castigos violentos, como uma forma de controle. Ok? Então, nós encerramos hoje História. Ok? Então, um beijo a todos vocês. Até a próxima aula.